nome é Janilson Viana, tenho 23 anos, moro em Matozinhos, no município de Minas Gerais, e sou estudante de Relações Públicas. Eu sou Priscila Mello, tenho 20 anos, estudo jornalismo, sou de Contagem, Minas Gerais. Bom, a nossa história se deu início quando eu tinha 12 anos, né? Eu fiz uma opção de servir a Jesus. Ali eu tive uma experiência do novo nascimento e ali desencadeou toda uma história com Deus. Ali eu comecei a viver os dias que o Senhor tinha para minha vida. E ali eu, estudando, um adolescente, ansioso por ter as suas experiências sentimentais, escolhi me guardar, me reservar. Tinha uma convicção em mim de que Deus havia preparado alguém especial do coração dele para minha vida. E aí iniciou uma busca em oração, muita ansiedade, muito jejum também, até que no ano de 2011 eu dei início ao Instituto Bíblico do Clamor pelas Nações, onde ali eu conheci novas amizades e ali Deus inaugurou um ciclo novo na minha vida. E eu pude conhecer pessoas diferentes e dentro dessas pessoas um grande amigo. E esse amigo me levou ao encontro da Priscila, que na verdade era uma amiga até então. E em um desses encontros e desencontros, a gente foi servir em um congresso em 2012, setembro de 2012, no Clamor. E chegando lá, em uma roda de amigos, e nesse meio assunto ela disse uma frase que diz o seguinte, que o coração de uma mulher precisa estar tão guardado em Deus, que o homem precisa buscar em Deus essa mulher mergulhando no coração dele. E ali eu pude entender que menina especial é essa, ela é diferente. É uma dessa que eu quero casar. E nessa época, assim, eu não estava nem preocupada em ter nada, assim, eu estava com meu coração bem firmado em Deus mesmo. Na minha mente eu orava assim, Deus, eu quero me relacionar lá quando eu tiver meus 25, 30 anos. Eu falei aquilo que era uma frase do C.S. Lewis e me chamou a atenção. Eu tô assim, Deus, é isso que eu quero pra mim. E foi nessa época que eu conheci o Janilson, mas na primeira vez que eu conheci a gente estava no Instituto do Clamor, que era, aula, e ele tava rindo a aula inteira, rindo, mas rindo com uma outra amiga nossa. Aí no final eu tô assim, eu nem conheci ele, mas eu tô assim, gente, esse menino só atrapalhava. Eu aposto que você não sabia nada, você não sabe nada que tá acontecendo na aula. Ele, você pode me perguntar tudo que você quiser, que eu sei responder, todo tirado. Eu tô assim, gente, mas que rapaz chato, que menino metido. E aí ele falou, aí ele todo tiradinho assim, né? Aí passou esse dia. Aí no congresso que eu fui nesse congresso que a gente tinha ido, quando eu olhei pra ele, de verdade, não da forma tirada, mas de uma forma bem diferente, eu tô assim, poxa, a mulher que casar com ele vai ser a mulher mais feliz do mundo. Aquilo me chamava a atenção dele, eu não sabia, mas eu pensei nisso num relance, assim. Eu pensava, mas eu não quero ser essa mulher, não. Aí eu tô assim, poxa, mas ele é diferente. Ele é sociável, engraçado, um homem tão de Deus, como eu sempre pedia, sabe? Um homem inteligente. Mas até então, nada acontecia. Foi aí que, no início de 2013, eu dei o cheque para Deus. Falei assim, Deus, quem é a minha esposa? Eu quero ouvir do Senhor quem é ela. E foi nessa noite que Deus me deu um sonho, em que eu dirigia um carro e ao meu lado estava a Priscila. E a partir dali eu me abri para conhecer quem ela era. E a gente nem tinha contato, né? E detalhe, nós não tínhamos contato. E ali, quando no outro dia pela manhã, eu acordei e não lembrava do sonho. E aí uma amiga em comum nossa chegou e falou comigo, você podia namorar a Priscila. E quando ela disse isso, essa frase desencadeou o sonho. Eu me lembrei na hora. Mas aí eu fiquei calado, porque isso é muito sério. Já pensou eu chegar e falar, sonhei que você vai ser minha esposa, e ela me dá um fora? Eu fiquei me guardando e me abri para conhecer ela. E aí a gente começou a se conversando e eu tive um segundo sonho, onde a gente caminhava de mãos dadas, e eu tive mais outro sonho que ela me mandava uma carta, que também aconteceu, ela me mandou essa carta. Aí ele orava de um lado, e aí nessa época ele começou a me procurar, já que ele já teve um sonho, ele começou com as ligações. Eu só me esquivando assim, eu disse, ai gente, o que esse menino tá me procurando? Eu nem quero saber, E eu só me esquivando, ele me ligando. Teve até um dia que eu conto assim, que ele falava assim, ô Pri, eu posso te ligar? Eu tô assim,
ô Janilson, eu tô um pouco ocupado, porque graças a Deus eu não mentia. Toda vez que ele me ligava eu tava ocupado. Você pode me ligar 1 hora? Porque 1 hora era bem na hora que eu ia trabalhar. Então não dava pra gente conversar. Aí ele me ligava e tal, eu disse assim, ô Janilson, agora eu vou trabalhar, você pode me ligar depois? Aí eu fui contar pra minha mãe, e minha mãe tá assim, Priscila, por que você tá se escondendo, se esquivando dele? Você tem que se permitir conhecer, né? Conhecer ele. Isso não tá certo. Eu tô assim, não mãe, mas eu não quero. Glória a Deus pela sogra. Mas eu não quero me relacionar e tudo mais. E aí eu fui, me permitir conhecer. Aí ele, nesse tempo que ele me ligava e tal, eu tô assim, Deus, eu não quero realmente me frustrar, então me dá um sinal, me fala algo. Eu preciso saber do Senhor, porque eu sou filha, Pai, o Senhor tem o melhor pra mim. E aí foi nessa semana eu tive um sonho. Eu sempre prezei muito pelo almoço em família, em ter aquele almoço oficial que eu, levo meu namorado em casa, que eu sempre sonhei isso. Eu falei assim, Deus, eu quero isso também. E tive um sonho. No sonho era porque minha mãe sempre foi muito assim, de pegar, fazer comida. E minha mãe tava fazendo comida e falou assim, Priscila, o almoço já tá pronto, cadê o Janilson? Aí meu pai tá assim, Pri, cadê o Janilson? A gente já tá tudo arrumado aqui. Aí minha irmã falava a mesma coisa. Aí eu olhava assim pra mim, eu pensava, eu tô assim, meu Deus, será que eu tô realmente preparada? Aí ele chegava. E na minha casa, pra entrar na sala, tem uma escada. E aí quando ele chegava, eu falava assim, Janilson, pode sentar aqui. Aí quando eu apontava, era pra ele sentar na porta pra fora. Eu não deixava ele entrar. E aí eu acordei. Aí no outro dia eu encontrei com as minhas amigas na minha igreja. Eu tô assim, meninas, eu tive um sonho com o Janilson. E eu sonhei isso. Aí as meninas, Priscila, tá claro, olha o discernimento do sonho. Tava tudo preparado, só você que não deixava ele entrar. Eu tô assim, poxa. Nesse meio tempo, eu comecei a observar características em comum. Por exemplo, o mesmo curso que ela fazia, comunicação social, é o que eu fazia. E aí eu comecei a observar que o mesmo coração que ardia em missões era o mesmo dela. E o Senhor começou a sinalizar essas coisas parecidas entre nós, esses pontos em comuns. E foi quando eu convidei, eu tinha um trabalho na minha igreja, na rádio, e ali eu convidei ela para estar ministrando. Ela combinou comigo no dia 13 de julho de 2013 que iria. E faltando 2 dias eu estava esperando ela, já tinha comunicado à minha família, ia ter todo um almoço esperando ela. Deus me acordou pela madrugada. E aquele toque suave do Espírito Santo, e eu pensando nela de uma forma muito forte. E eu falei assim, Deus, misericórdia. Eu não quero ficar me defraudando, pensando nela. Tira essa menina da minha cabeça, não é para minha vida. Foi quando eu ouvi uma voz suave que dizia assim, Janilson, se a Priscila te ligar amanhã, antes de 12h, dizendo que não vem mais, ela é a sua esposa. Aí eu falei assim, não tem como e tal. Mesmo porque esse horário era o horário que ela estava na faculdade. E aí quando foi no outro dia, 9h35 da manhã, ela me ligou. Eu estava na empresa onde eu trabalhava na época. E ela me ligou e disse assim, Janilson, infelizmente eu estou muito constrangida, porque eu sou muito pontual, mas não vai dar para mim ir na rádio, porque eu peguei uma recuperação em inglês e aí eu não vou mais. Aí eu, tá bom, tudo bem. Quase que eu me segurei para não dar um glória a Deus, porque era a resposta, Deus falando para mim assim, Janilson é a sua esposa. Quando você sonhou, você não estava errado. E aí o que acontece? Nesse dia eu tava assim, muito ansiosa e nervosa, né? Porque eu nunca tinha ministrado em nenhum lugar, eu nunca tinha dado nenhuma palavra, mesmo isso queimando dentro de mim, de levar a palavra de Deus. Ninguém tinha me chamado, eu nunca, nem na igreja mesmo, às vezes eu dava uma palavra, mas era entre as meninas. E eu tava super nervosa e tudo mais. E ali o Janilson tentando me acalmar, e foi uma bênção pra glória de Deus. E aí eu conheci a família dele, que eu falei assim, poxa, que família legal, que bênção. Era Deus trabalhando nos bastidores. E nesse tempo, eu vi ali que Deus começou a realmente brotar, o sentimento do Janilson no meu coração. E ali eu comecei a olhar ele literalmente com outros olhos. Mas mesmo assim, eu fiquei no meu lugar, no
dei nenhuma indireta, eu ficava no meu cantinho falando assim, Deus, se for realmente do Senhor, se realmente for um amor que o Senhor colocou no meu coração por Ele, leva a Ele me falar, me conquistar, né? Eu quero que o Senhor me mostre, coloque o seu trabalhar. Eu quero realmente ter certeza convicta. Eu não quero errar, Deus. Eu tinha certeza, eu tinha colocado isso no meu coração. E nesse momento eu tive que tomar as rédeas, criar a mesma iniciativa, porque até então eu havia me guardado e tudo, então eu era muito tímido com isso. E aí nesse meio tempo eu fui criando coragem, até que um dia eu liguei para ela, morrendo de medo de levar um não. E eu disse assim: ô Priscila, eu tenho te observado e tudo, e Deus tem colocado um sentimento diferente no meu coração, e eu tô gostando muito de você, e eu gostaria de saber a vontade de Deus acerca de nós dois. E já preparando para levar um não. Aí ela disse, pelo telefone falou assim comigo: eu quero te fazer o homem mais feliz desse mundo. Aí eu quase desmaiei. Deus, eu não tô acreditando. Foram anos de oração, de jejum, de monte. E ali a gente marcou de conversar para alinhar algumas coisas em Deus. E ali, nesse tempo, ali no Parque Municipal, ela estava sentada, a gente sentou no banco e a gente começou a conversar. E aí eu ouvi Deus falando que era preciso ter um tempo de oração juntos. Não para saber a vontade de Deus, mas para alinhar algumas coisas que a gente gostaria de ter no nosso relacionamento. E aí chega um morador de rua perto de nós e ele pede dinheiro para tomar uma pinga. E eu falei assim: não, eu não vou te dar dinheiro. E comecei a falar de Jesus para ele. E ele olhou para mim e falou assim: olha, eu sou desviado. Eu já toquei no louvor da igreja e hoje eu estou desviado. Agora eu quero te falar uma coisa. Se você casar com essa menina, você vai ser o homem mais feliz dessa terra. E você vai ter um grande ministério. E ali era o sinal que eu havia pedido a Deus. Ali naquele momento, eu olhei para a Priscila, ela começou a chorar e eu comecei a iracandar lá, baixar. E ali eu fiquei todo feliz. E a gente iniciou um tempo de oração, gerando paz no relacionamento, gerando que o nosso relacionamento fosse diferente, que marcasse as pessoas. E no dia 12 de janeiro, nós iniciamos esse relacionamento em santidade. Né? Entendemos qual que era o propósito, né? Aquilo que Deus estava nos guardando esses 3 meses, além dos últimos 3 que nós havíamos nos guardado, orado antes, mas 3 depois que a gente se encontrou, oramos juntos. E a partir daí, graças a Deus, a gente tem ouvido de Deus acerca disso, de santidade, de vivemos, de preservarmos esse amor mesmo, essa cumplicidade sem se tocar. Nós temos ouvido de Deus sobre agora sim o noivo pode beijar a noiva. Esperando esse dia, né, que nós cremos que em breve chegará. Nós estamos orando por datas e a gente tem desfrutado literalmente do melhor de Deus, porque eu sei que o melhor de Deus já está aqui do meu lado. E eu sou grata a Deus porque esse tempo valeu mesmo a pena esperar em Deus, valeu a pena esperar no melhor dele. E eu só tenho a agradecer. E o que fica assim, sabe, que quando as coisas são em Deus, são geradas em Deus, toda a situação é gerada em paz. Existe paz no coração dos nossos pais. Inclusive os nossos pais têm se unido, né? E essa era uma das orações que a gente fazia. A gente orava também por um casal para nos pastorear e acabou que Deus levantou o Ney e a Júlia. E nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito.